quero inicialmente agradecer aqueles que representam esta casa nos dois planos da vida, por mais uma oportunidade de estarmos aqui participando dessa tarefa que é de vital importância para todas as casas espíritas e, logicamente, para todos os outros templos. Vamos falar hoje de um tema sempre atual e que por muitos e muitos séculos continuará atual, que é laços de família. Qual o conceito que nós fazemos de família? Qual a ideia que a gente tem formada a respeito desse ninho de corações que é a família? Qual a definição que nós fazemos dela e por que a necessidade dessa célula-mãe na Terra? Claro que em outros planetas e outras moradas, mas como estamos na Terra, nos referimos às famílias terrenas, terráqueas. Bom, vamos começar pela necessidade. Primeiramente que as famílias, as individualidades, os espíritos têm de formarem famílias na Terra. A união, por exemplo. Sim. Mas nem sempre isso ocorre. É uma tarefa a longo prazo mesmo. Cada vez que a gente desce aqui, que a gente se encontra no plano dos encarnados, a gente tem como finalidade evoluir um pouco mais. E esta evolução começa principalmente no núcleo familiar. E enfrentamos ainda certas dificuldades, todos nós, uns mais, outros menos, exatamente porque na nossa programação nós vamos nos reencontrar com espíritos que já conviveram conosco por várias e várias vezes, por várias e várias encarnações aqui no planeta. E quase que invariavelmente fomos e foram de forma mútua, eu diria, desafetos uns dos outros. O que a vida, na verdade, considera para esse reencontro é nada mais e nada menos do que a necessidade que cada um tem de equacionar, de resolver essas pendências ou essas pendengas do passado. A gente não tem ainda condição psicológica de nos inteirarmos do que fomos, do que fizemos juntos em épocas idas.
não nos esqueçamos de quanto mais no passado fomos brutos, fomos intolerantes, fomos inflexíveis, fomos muitas vezes implacáveis com os nossos irmãos. Imaginemos se descobríssemos que o nosso filho fora nossa vítima no passado, por exemplo, de um assassinato. E vice-versa. Se o nosso pai, se a nossa mãe, enfim, aqueles que consideramos, né, caros em nossas vidas, esses entes queridos que convivemos hoje. Isso está latente, isso está registrado. E um dia, lá adiante, não sabemos quando, vamos ter a condição, a capacidade, a competência de acessarmos isso sem que a gente sofra esse desgaste psíquico-emocional por conta dessa informação. Mas repito, o que a vida considera é necessidade. Por exemplo, a moça Patrícia que se encontra ali, que é minha companheira há 20 e poucos anos, na última encarnação, eu fui pai da moça Patrícia. E passamos por umas situações complicadas. E a vida, como sempre, sabendo o que faz, coloca a moça Patrícia na minha vida agora como minha companheira. Isso nos quer dizer, nos quer mostrar que cada vez que há necessidade de mudança nesse grau de parentesco, a vida se encarrega de fazer. Não é necessariamente uma fatalidade escolhermos essa condição. Mas a partir do momento que nós raciocinamos com um certo acerto, quando no plano espiritual eles nos dão a oportunidade de escolha. Não generalizei. Porque o que a vida faz conosco é o seguinte: ela nos convida para que a gente escolha e tente cumprir estas provas que a gente ainda necessita, principalmente no plano dos desencarnados, aonde a dificuldade é maior. Porque aqui, onde as provações são mais difíceis, aonde nós temos a dificuldade de lidar com aquilo que ainda é prioritário para a maioria, que são as coisas materiais. O poder, o dinheiro, a fama, o sexo e outras coisas mais. É aí aonde a gente muitas vezes já se perdeu, muitos se perdendo e que se perderão ainda por longo tempo.
é aqui onde as paixões falam mais alto. Por conta disso, nós convivemos ainda com um número de famílias enorme, desajustados. Mas faz parte. É natural. A vida não dá saltos. Uma outra situação é quando a vida, ao invés de nos convidar, ela nos convoca. O convite não é obrigatório ser aceito, mas a convocação impõe, é uma imposição. E para ilustrar essa situação da convocação, a gente traz para vocês alguns exemplos no processo reencarnatório, aonde alguns, ou por que não dizer muitos, são compulsoriamente, são convocados a vir. Ou seja, é cessado naquele momento, naquela experiência, a participação, a escolha do indivíduo. Isso acontece muito nos casos de gravidez indesejada, nas situações mais graves como estupro, e em algumas outras situações. Interessante observarmos que a família não é apenas, ou principalmente, um grupo de pessoas morando numa casa. A família é mais que isso, vai muito além disso. Quando a gente começa a se sobrepor a essa ideia limitada, a gente começa a se deparar com uma situação nova, que é descobrindo que uma casa necessariamente não é um lar. Pelo que sabemos, uma casa é isso aqui, onde se constrói com tijolo, telha, cimento e outros materiais. Isso é uma casa. E que uma família não é necessariamente um grupo de pessoas que moram juntos. Quando a nossa consciência começa a ultrapassar esse limite, a gente começa a descobrir e fazer a troca da casa pelo lar e do grupo de pessoas pela família. Porque construir a casa é muito fácil e formar um grupo de pessoas também. Conviver com esse grupo de pessoas e transformar essa casa num lar é aí onde a gente encontra toda a dificuldade. É possível que muitos de vocês já tenham observado o significado da palavra lar, que vem de lealdade, abnegação e, por último, a letra R de renúncia.
E para que esse grupo torne esta casa em um lar, e volto a dizer, e que esse grupo seja transformado em uma família, é preciso que se tenha a capacidade de ser leal uns com os outros. O que é a lealdade? É o tratamento respeitoso e sincero, sempre. É a autenticidade nessa relação. O que é a abnegação? É enxergar a necessidade do outro, é colaborar com a necessidade do outro, é abrir mão, muitas das vezes, sem se violentar, em prol daquele ou daqueles que formam a família. Nós temos dificuldade em sermos leais. Nós temos dificuldades em sermos abnegados. E nós temos dificuldades em renunciarmos o mínimo ainda em detrimento àqueles que nos cercam. Porque renunciar significa abrir mão de muitas coisas que você deseja, que você precisa, em detrimento ao outro. Quando a consciência está pronta, aberta a isso, os lares se formam. A casa se torna um mero instrumento material que serve de abrigo para essa família. E nesse processo todo que a gente vem vivenciando e vai vivenciar por longo tempo ainda, os papéis vão se invertendo nesse parentesco consanguíneo, e à medida que a gente vai arestando esses pontos, ganhando essa capacidade de lidar com o outro, a gente vai observando que cada experiência que a gente supera, ou cada dificuldade que a gente supera, aparece outra. Aparece outra. E quando a gente consegue lidar de forma tranquila, da forma ideal, quando a gente consegue formar, constituir esse lar, constituir essa família, a gente ainda está iniciando a tarefa de convivência com o ser humano. Por que digo isso aos senhores? Porque a noção
de família que eu acabo de passar para vocês é apenas a família consanguínea. Vamos buscar o Cristo naquele período de 2000 e tantos anos atrás, numa convivência aí de 33 ou 37 anos, como vocês queiram. Porque na verdade o Cristo desencarnou aos 37. Os registros falam 33. Mas isso não altera absolutamente nada. O importante é que a missão dele foi cumprida. E ninguém, nenhum outro nos trouxe uma noção tão precisa, tão apurada de família como Cristo nos trouxe. Aonde as suas atitudes eram sempre desprendidas de tudo, absolutamente tudo que era material. Quando Cristo se encontrava numa residência repleta de seguidores, que Maria, sua mãe biológica, chega com seus irmãos e não consegue adentrar a casa. Anuncia a chegada deles. Senhor, sua mãe e seus irmãos estão aí fora, querem lhe falar. O Cristo ouve o anúncio e diz o seguinte, ou melhor, pergunta o seguinte: quem é a minha mãe e quem são os meus irmãos, senão aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está nos céus? De que forma a gente pode interpretar isso para nos dar uma ideia, uma noção plena de família? Porque nessa passagem ele deixa claro para todos nós que a família dele não se restringia a José, Maria e mais 4 irmãos que ele tinha. Senão aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Agora, vocês observaram que quando ele diz, senão aqueles, ele não se referiu àqueles apenas que se encontravam naquela casa, naquele salão? Porque ele não disse assim, quem é o meu pai? Ou quem é a minha mãe, quem são os meus irmãos, senão estes? Ele disse, senão aqueles. Isso muda tudo. E ele se referia a quem? A humanidade inteira. Porque eu perguntaria a vocês, aos senhores, o seguinte: qual é o Filho de Deus que não faz a vontade dele? A partir do momento, a partir da condição de que nós somos, a nossa vida é sustentada, é alimentada, é regida pelas leis do Pai, a vontade do Pai é soberana e se faz presente na vida de cada filho dele. Com uma consciência repleta de capacidade de amar o próximo.
ele já não tinha distinção entre a família biológica e a família universal. Porque se a gente buscar na história do Cristo, não na fantasiosa, não buscar o mito, o religioso, buscar o ser na sua essência, que nem religião tinha. Se amor pode ser considerado uma religião, era dele e é dele. Então a gente observa que nós estamos dando os primeiros passos, qual criança que acaba de nascer. Porque se nós ainda não conseguimos essa lealdade, essa renúncia, essa abnegação dentro do núcleo familiar, que são aqueles que temos mais afinidades, e lá fora. E com aqueles que nos magoam, com aqueles que nos caluniam, que nos perseguem. Quando nós vamos ter um sentimento fraterno, um sentimento familiar de forma universal. É por isso que a vida convida ou convoca que aqueles todos filhos de Deus que precisam da oportunidade de reajuste, seja ainda numa casa ou seja num lar, a vida coloca junto. E seria muito bom que a gente refletisse com mais frequência a respeito de tudo isso. Compreendesse um pouco mais por que o filho problema na nossa vida. Eu digo filho, mas pode ser qualquer outro membro. Por que o pai problema? Ou a mulher ou o marido problema? Nada, absolutamente nada por acaso. Ainda que a nossa capacidade seja pequena para compreender e para contribuir para esse reajuste, cabe a nós o esforço para fazer o melhor que a gente já pode fazer. Parar com essa história de valorizar depois que desencarna. Nós temos esse costume, né? Nós temos esse costume. Convive dezenas e dezenas de anos com as pessoas. Na família, ou no lar ou na casa. Na família ou no grupo. E muitas vezes damos pouca importância, não agradecemos, não nos esforçamos para a conciliação, não compreendemos, e depois que a pessoa desencarna, vira santo para a gente. Que valia tem isso? A valia é reconhecer isso enquanto juntos. Avalia a gente aprender a aproveitar cada momento com esses irmãos que a vida coloca junto da gente. E se temos que valorizar, valorizemos agora. Quanta gente parte com consciências carregadas de culpa,
e muitos ficam da mesma forma. Por perceber, no momento da separação, quanto tempo se perdeu. Quantas oportunidades jogadas fora, no que diz respeito a esse esforço para que a conciliação se dê, ou pelo menos avance um pouco. E a gente espera sempre para amanhã. A gente deixa sempre para depois. É tudo na vida, oportunidade divina. Nós perdemos um enorme tempo, desperdiçamos muito tempo diante de tantas oportunidades que a vida nos dá, para que a gente se melhore, para que a gente contribua de alguma sorte com a melhora do outro. Porque a responsabilidade direta é de cada um. Mas como é que a gente aprende? O que é que a vida faz para a gente aprender? Coloca pessoas. Ou não é assim que Deus se manifesta? É dessa forma. É colocando pessoas no caminho de pessoas, na vida de pessoas. Sempre tudo bem, muito bem trabalhado, muito bem selecionado. Sempre com um propósito para a gente aprender um pouco mais. E o poeta, num momento de extrema inspiração, diz: é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. E se a gente parar para pensar, na verdade não há. Só existe presente. O ontem já não existe, e o amanhã também. Porque o amanhã, quando chegar, vai ser presente. Mas as consciências desavisadas enxergam isso, entendem isso de uma forma completamente equivocada. A vida é curta, eu quero curtir a vida. E sai por aí, desorientado, buscando curtir a vida. E esse ato de curtir a vida lhes traz um prejuízo enorme. Quando a gente quer equacionar os nossos problemas através de subterfúgios. Quando a gente acende um cigarro para se acalmar. Quando a gente toma um trago, um gole para esquecer do problema. E tantas outras atitudes que não contribuem em absolutamente nada com aquilo que a gente efetivamente precisa. Todo o processo real, verdadeiro, tem que ser natural. O processo é natural. E todos os sábios nos receitaram a melhor e a única forma da gente evoluir. E pelo que nos consta, ele não pediu que a gente se valesse de nada material.
todos os grandes disseram: conhece-te a ti mesmo. E isso é possível ser feito com trabalho, com esforço, com dedicação e finalizando com meditação. Por sinal, tem um grupo de meditação aqui. A salvação do indivíduo, da família, está dentro do indivíduo, está dentro de cada um. O Deus que o Cristo afirmou está em nós. E Ele não mentiu, Ele não errou. Só precisa ser descoberto. E à medida que a gente vai trabalhando isso em nós, a gente vai ganhando capacidade individual e que se reflete no coletivo. No momento em que a gente equacionar todas essas questões menores, entre aspas, eu digo entre aspas, porque menores porque já tem competência, porque já sabe. A gente vai perceber que os nossos filhos não são nossos, os nossos pais não são nossos, as nossas esposas e os vossos maridos não são vocês. E a gente vem, ora num corpo físico homem, ora num corpo físico mulher, e os papéis se invertem, se alternam dentro da necessidade de cada um, para que a gente experimente tudo que a vida tem. Quantas vezes necessário for. Quando a gente aprender a lidar com tudo isso, a gente ganha a liberdade de voltar ao corpo físico por livre e espontânea vontade, fora da necessidade, com o papel de missionário. Já observaram que os grandes espíritos, quase todos eles, não se casaram, não constituíram família consanguínea? Quase todos eles. A começar pelo Cristo. Outros seguidores, o Francisco de Assis, por exemplo, que reencarna na Itália, né? Inclusive na época de Santa Clara, que foi a reencarnação memória. Joana. Não me consta como Joana. Me consta, a informação que eu tenho é que Santa Clara foi a reencarnação de Maria. Se eu estiver equivocado agora, eu conserto as informações para vocês. O Francisco de Assis anteriormente foi o João, o evangelista. Que teve
um laço, uma afinidade com Maria na época. E que o Cristo, antes de desencarnar, pede ao João Evangelista que cuide de Maria. E vieram juntos. Se não me falha a memória, século XI, do 11 para o 12. Foi a passagem do Francisco, se não me falha a memória. Isso são detalhes que 1226, né? 1226. Exatamente. Do século XIII. 13. Assim, às vezes a memória da gente nos trai um pouquinho, mas esse tipo de diferença, um século a mais, um século a menos, isso é relevante, né? Mas foi a reencarnação. Voltando ao assunto, a gente busca o Gandhi, que foi um grande espírito que passou pela Terra. Esse casou-se, teve filho, só que abdicou da sua vida conjugal em detrimento a uma luta enorme travada em prol da família universal, que foi libertar o seu país do jugo dos alemães. Ficou preso. Ficou muito tempo preso e o momento que não ficou preso estava nas andanças dele, ou seja, praticamente não teve vida conjugal nenhuma. Isso chama-se abdicar. Na hora de ser preso, ainda disse, ainda bem que agora eu vou concluir o meu livro. Então, por que eu digo tudo isso a vocês? Traçando um paralelo, a nossa missão no tocante à conquista familiar universal é a mesma coisa do aluno que está no infantil e que vai chegar à faculdade, ao doutorado. Por isso que eu digo a vocês, e disse no início, é uma tarefa longa, é uma missão longa. Porém, o que é longo diante da eternidade? É relativo. Nós temos o tempo todo, o infinito, para equacionarmos essas questões. Agora, não nos apeguemos e não continuemos a imaginar que lá na frente a gente pensa nisso, que lá na frente a gente resolve aquilo. Porque nós somos repetentes em vários campos, em vários assuntos, muitas vezes, e a vida não passa a mão pela cabeça de ninguém. Tem uma situação dentro dessa questão, desse aspecto, que eu quero trazer para vocês. Tem espíritos duros, muitos ainda, e que não fazem questão da reconciliação, que não fazem questão por conta de um sentimento que a gente carrega, uns mais, outros menos, que se chama egoísmo. Vocês, eu acho que todos aqui, devem conhecer aquela questão das crianças chifópagas que nascem
dois em um. Normalmente presos pelo tórax, às vezes pela cabeça. Ali existem duas vidas, ali existem dois cérebros, dois seres pensantes. Mas chegou a morrer um e ficar o outro. E a gente se pergunta, por que isso? O que justifica, o que explica a situação de dois seres virem naquele processo? Capricho da vida? Débitos de vida anteriores. Lembro da questão do tempo que eu falei para vocês? Esses dois espíritos, esses dois seres, eles experimentaram ao longo das suas encarnações várias, todas as oportunidades de se conciliarem. Vieram como mãe e filho faliram, um assassinou o outro. Vieram como irmãos faliram. Vieram como marido e mulher faliram. Vieram como todas as opções da vida dele. Sempre que um tinha oportunidade, esmagava o outro. Aí a vida diz, tá bom. Agora vocês vão juntos. Porque se um atentar contra a vida do outro, os dois. E olha, raramente ele sobrevive à cirurgia. Quando separa, desencarna. Porque ali foi a convocação que eu falei para vocês no início. Ali foi a imposição da vida de uma forma mais dura, porém necessária, para que aquelas consciências percebessem ou percebam que é necessário, indispensável, buscar a união. E ela não escolhe, a vida não escolhe ninguém, a bel prazer para fazer isso, para trazer uma situação dessa. Tudo, absolutamente tudo, é contabilizado pela vida. E diga-se de passagem que a nossa matemática tem erros, a da vida não tem. E nós temos sempre todos os motivos do mundo para nos lembrarmos da gratidão e esquecermos a ingratidão e a reclamação. Mulher problema, filho problema, marido problema, irmão problema, vizinho problema, chefe de trabalho problema. Que a vida lhe manda é seu. Aos nossos olhos o outro está errado sempre. Mas se a vida coloca no nosso caminho, não tem nada errado. Absolutamente tudo certo. Se a gente não consegue ainda, por falta de competência, equacionar nessa encarnação, viram outras. Viram outras. Agora, é bom que se diga
que a natureza não dá saltos. É lógico que hoje estamos um pouquinho melhores que ontem. Amanhã vamos estar um pouquinho melhor. O que não nos parece sensato e que já não justifica é que a gente pare, é que a gente estacione. Porque todo o alimento necessário a esse impulsionamento consciencial da humanidade na Terra já está aí há muito tempo. O Cristo que governa a Terra com todos os seus mensageiros não estão dispersos, não estão esquecidos de nós. Somos alimentados e sustentados em todos os aspectos, todos os dias da nossa vida. Então, não é necessário que a gente se dirija aos nossos familiares para verbalizar que amamos eles. Até que se tiver vontade, se for de sincero, diga. Mas o Cristo não teve, não me consta, não teve a necessidade de espalhar mundo afora que amava todo mundo. Algum registro, uma menção ou outra, uma mensagem ou outra, mas ele mostrava nas suas atitudes, enxergava cada um como irmão. Vocês já pararam para pensar que o nosso grau parentesco definitivo é o fraterno? É só no mundo dos encarnados esse parentesco consanguíneo, enquanto a gente precisa reajustar tudo isso. No final de tudo isso, o grau de parentesco que sobra é o fraterno. Chegar aqui como filho, como pai, como mãe, como eu disse a vocês, é uma coisa provisória. E se a gente estiver um pouco atento, a gente vai aproveitar a oportunidade de tentar compreender mais, de mudar, quem sabe, aos poucos, uma atitude aqui, outra ali, e fazer um pouco melhor do que a gente vem fazendo. Para quando a gente partir, ou o nosso ente querido partir primeiro, a nossa consciência não pesar e a gente não ficar pelos cantos churumingando, dizendo assim, mas eu tive tanto tempo para fazer isso e não fiz, ou para dizer aquilo e não disse. Às vezes, os gestos mais simples que não nos custam nada, por que eu não abracei o meu irmão? Por que eu não abracei o meu tio? Por que eu não abracei o meu pai ou a minha mãe? Por que eu não lhe dei um pouco de carinho? E agora eu quero dar e ele não está mais aqui? Coisas para a gente refletir. E como diz o poema, é preciso fazer isso como se não houvesse amanhã. Mas demais, meu tempo se foi. Mais uma vez, eu quero expressar a minha gratidão aos que representam a casa nos dois planos, a todos vocês que estão aqui, e
aproveitar que ainda estou encarnado e dizer que eu me esforço para poder dizer a vocês com o sentimento mais puro que já posso ter, que a vida nos conceda sempre a oportunidade da gente amadurecer essa consciência e olhar para cada um daquele que a gente considera mais humilde, que a sociedade trata como ralé, e que o Cristo fez questão de tratá-los como tratava os que se encontravam no mais alto grau da sociedade da época, no palácio em Quetzal. Então, esse olhar fraterno, cheio de carinho, que eu tenho para vocês agora. Muita paz. Muita paz.